Bem-vindos à segunda aula do nosso mini-curso sobre mapeamento de processos. Hoje, aprofundaremos nossos conhecimentos ao explorar técnicas avançadas de mapeamento de processos. Vamos começar abordando algumas técnicas avançadas que você pode utilizar para aprimorar seus mapas de processos. Algumas das técnicas incluem CPOC, uma ferramenta que ajuda a identificar os elementos-chave de um processo. Identificação de gargalos e pontos de falha, como localizar áreas críticas de ineficiência em um processo. Análise de valor agregado, uma técnica para identificar atividades que agregam valor e as que não agregam em um processo. Vamos dar uma olhada em cada uma dessas técnicas. O CPOC é uma ferramenta usada na melhoria de processos e significa suppliers, fornecedores, inputs, entradas, process, processo, outputs, saídas, e customers, clientes. É uma representação visual que ajuda a entender um processo em seu contexto. Aqui está uma explicação com exemplos. Suppliers, fornecedores são as entidades ou fontes que fornecem insumos para o processo. Por exemplo, em um processo de fabricação de camisetas, os fornecedores podem ser os fabricantes de tecido, tintas, botões e linhas. Inputs, entradas representam os insumos ou materiais que entram no processo. Continuando com o exemplo das camisetas, as entradas seriam o tecido, as tintas, os botões e a linha fornecidos pelos fornecedores. Process, processo é a parte central do CPOC que descreve as etapas ou atividades que transformam as entradas em saídas. No processo de fabricação de camisetas, isso envolve cortar o tecido, costurar, tingir e fixar os botões. Outputs, saídas são os resultados ou produtos finais do processo. No caso das camisetas, as saídas seriam as próprias camisetas prontas para a venda. Customers, clientes são aqueles que recebem as saídas do processo. No exemplo das camisetas, os clientes podem ser varejistas ou consumidores finais. O CPOC ajuda a visualizar como o processo se encaixa no contexto mais amplo, identificando as partes interessadas, os insumos e os resultados. Isso é valioso para aprimorar a eficiência, qualidade e satisfação do cliente, pois permite identificar áreas de melhoria em todo o processo. Vamos explorar a técnica de identificação de gargalos e pontos de falha em mais detalhes. Gargalos são áreas em que o fluxo de trabalho é interrompido ou atrasado, causando atrasos no processo. Vamos aprender como identificar esses gargalos e como podem afetar a eficiência geral. Para identificar gargalos, você deve levar em conta 3 fatores. Tempo de ciclo prolongado, identifique etapas que demoram muito tempo para serem concluídas. Isso pode indicar um gargalo que retarda todo o processo. Recursos sobrecarregados, identifique se alguns recursos, máquinas, funcionários, sistemas, estão constantemente sobrecarregados e atrasando o processo. Estoques excessivos, se houver acúmulo de estoque em determinadas etapas, pode indicar gargalos em etapas anteriores. E para identificar pontos de falha, leve em consideração erros e retrabalho, identifique etapas onde ocorrem erros com frequência, levando a retrabalho. Isso pode ser um ponto de falha no processo. Dependência de indivíduos, se o processo depende fortemente de uma pessoa ou equipe específica, isso pode ser um ponto de falha, especialmente se essa pessoa estiver ausente. Falta de contingência, verifique se o processo tem planos de contingência para lidar com falhas inesperadas, como falhas de sistemas. Após identificar gargalos e pontos de falha, priorize as áreas que precisam de melhorias com base no impacto que tem no processo e nos objetivos organizacionais. Agora, vamos nos aprofundar na técnica de análise de valor agregado. A VSM é uma abordagem poderosa para mapear processos, pois ajuda a distinguir entre atividades que agregam valor diretamente ao cliente e aquelas que não o fazem. Isso pode levar a melhorias significativas na eficiência. A VSM envolve a criação de um mapa visual que representa todo o fluxo de valor de um processo, desde a chegada da matéria-prima ou a demanda do cliente até a entrega do produto ou serviço final. Esse mapa inclui todas as etapas, atividades, informações, materiais e recursos envolvidos no processo. Identificação de fluxo de valor atual. O primeiro passo é mapear o estado atual do processo,
destacando todas as etapas e fluxos de materiais e informações. Isso ajuda a identificar gargalos, atrasos, estoques excessivos e outras fontes de desperdício. Identificação de fluxo de valor futuro. Depois de mapear o estado atual, você pode criar um mapa que representa como o processo ideal deveria funcionar. Essa é a visão de estado futuro a que descreve um processo mais eficiente, com menor desperdício e tempo de ciclo reduzido. Com base no mapeamento do fluxo de valor atual e futuro, as equipes podem identificar áreas de melhoria e implementar ações para reduzir desperdícios, melhorar o fluxo de trabalho e otimizar o processo. Continue a trabalhar no mapeamento do processo iniciado na primeira aula, identificando possíveis gargalos e oportunidades de melhoria. Obrigado por assistir à aula 2. Continue praticando e aplicando essas técnicas em seus projetos de mapeamento de processos. Nos vemos na próxima aula, onde discutiremos a implementação e monitoramento de processos.